Fala galera, como vocês estão? Esse é o primeiro episódio do podcast do Religaricast. Eu sou Moisés Saulo Júnior. e juntos nós iremos abordar diversos temas que estão correlacionados à religião, história Espiritualidade. e é isso aí. Exatamente. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Primeiro cast de muitos. Esse é o episódio piloto, então a gente conta aí com o apoio de vocês e que a gente possa diversificar, abrir, né, a mesa, a conversa para esse tema, Exatamente. que é bem polêmico muitas das vezes, né, Saulo? Porque a ideia é nossa, mas a continuidade do conteúdo vai ser a partir do feedback. Exatamente. E depois desse vídeo, deixa aí nos comentários também as ideias de temas que vocês têm para que a gente possa trazer nos próximos Exatamente. A ideia episódios, é essa. tá A bem? ideia é essa. E o tema de hoje é um tema bem polêmico, né? A gente já quer começar daquele jeito. É o papel da religião na política. Já com o pé direito já na porta. Eita. Então vamos lá dar introdução a esse tema. Mas eu gostaria de pedir pro Saulo se apresentar um pouco antes, né? Pois é. Me chamo Saulo Júnior. Sou historiador, quase historiador. Também estudante de teologia. E tanto história, espiritualidade e religião é um assunto que, enfim, não dá pra correr, é o que a gente fala o tempo todo, enfim. Tá conectado. Exatamente. E uma coisa tá entrelaçada na outra. Boa. Então é isso. Eu sou Moisés, somos imigrantes. Exatamente. Né? É bom frisar isso, somos imigrantes. Pois é, episódio diretamente de Lisboa, Portugal, exatamente. Diretamente de Portugal, somos imigrantes de Portugal. Para mim o tema é familiar porque eu venho, assim como o Saulo também, de uma família cristã. Então a gente tá nesse ambiente e eu gosto muito de aprender com outras religiões, com outras perspectivas. Isso ajuda a gente a poder fomentar o que a gente acredita ou muitas das vezes também, né, falar, não, pera lá, tem um conhecimento que eu não tinha que... É a troca de informação. Exatamente. Se eu tenho uma coisa que já está estabelecido o que é, e vem uma pessoa e diz, não, é isso mesmo, eu dei isso. Não acrescenta em nada. A gente tem um raciocínio, tem que pôr em prova, que é para ver se é isso mesmo, se tem coisas a mais, e é assim que funciona. Religião na política. Então bora lá. Por onde que nós começamos? Mano, eu acredito, hoje, modernamente a gente imagina que religião e política são coisas quase que estão conectadas de maneira que são quase que fosse a mesma coisa. E entretanto, modernamente há uma distinção clara do que é religião, do que é a política e o papel que cada uma delas tem na sociedade. Por exemplo, qualquer país moderno tem na Constituição assegurado a distinção, a laicidade do Estado, ou seja, o Estado cuida da vida na sociedade, etc. E a religião tem o papel dela que é pessoal, tem um vínculo moral, etc., histórico, evidentemente. Embora eu e você saibamos que não é bem assim que a banda toca. O buraco é mais embaixo. É mais embaixo. Embora haja uma distinção concreta, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que funciona. Pois é. Acho que foi uma boa introdução porque é importante a gente saber de onde que vem esse envolvimento da religião na política. A gente consegue ter uma noção de por que as coisas são como são hoje. Né? A gente viu como que é o eleitor brasileiro hoje, quando se envolve a religião no contexto ali. É muito fácil, né? Então, aí quando você analisa historicamente isso, e aí é o seu papel, né? A sua parte. Eu acredito que pra gente ter um mínimo de clareza, é claro, de fazer meio que retroagir no assunto e imaginar que se houve um momento em que uma coisa era uma coisa e a outra era outra, ou seja, como nós vemos hoje a religião mergulhada na política e vice-versa, eu acho que faz sentido a gente começar por imaginar se houve algum momento
que as coisas eram separadas tanto no concreto, no ponto de vista legal, como é hoje, mas também na prática, também na realidade. E, retroagindo a ideia, acredito que sim, houve um momento que as coisas eram distintas, sobretudo se a gente, claro, tendendo porque a nossa formação religiosa, etc., se a gente for voltar, por exemplo, para o início da religião, no sentido dos judeus, etc., dos hebreus, no início, a religião surge como uma espécie de uma epifania para um determinado grupo, determinado ambiente geográfico, e essa epifania ela tem uma função coercitiva do ponto de vista moral, do ponto de vista moral, ou seja, é uma legalidade que implica na vida das pessoas, mas o cunho disso é moral. É moral. E o segmento que se dá, acredito, é quando esse cunho moral ele ganha força para dirimir bens materiais, bens concretos, e aquilo que é o pano de fundo, que é a moral, que vai ligar isso, que vai dar sentido a isso, passa a ficar em segundo plano, no sentido de que, peraí, se vai haver aqui uma facilidade material, assim, eu acho que vale a pena eu dar uma maquiada na moral, de sentido a balizar as coisas e ver se eu consigo ganhar aqui e acolá. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Bom, pra quem não, né, tá vendo aí esse primeiro episódio, a gente tá um pouco tenso, mas estamos nos soltando à medida que a gente vai conversando. Mas a intenção desse podcast também é trazer esses temas e a gente poder olhar um pouco fora da caixa, né, sem aquela perspectiva que eu tinha antigamente e que é comum quando a gente cresce num lar muito religioso. Então você tem aquela visão. E a gente vai trazer os temas aqui para poder trazer um pouco mais de desconforto, né, na conversa, na discussão em si, mas para poder controlar desse desconforto, para a gente poder abrir um pouco mais. Então, analisando isso, porque tem pessoas que podem achar que é bom o envolvimento da religião na política, e tem pessoas que, né, hoje em dia enxergam que não, isso não é bom, ainda mais se o país for laico, né, tipo, isso pois é, na prática é diferente. Até que ponto a intervenção da religião na política é positiva, no sentido de trazer um propósito moral para a política, que a gente sabe que Sim. carece desse propósito, e até que ponto é charlatanismo, no sentido de eu vim trazer moral, mas eu sou imoral. Mas aqui nos bastidores a gente conversa depois. Então, até que ponto isso faz sentido? Eu acredito, talvez do ponto de vista histórico, como que eu posso contribuir, talvez, do ponto de vista histórico, eu acredito que até o surgimento, até um pouco antes do surgimento do cristianismo, propriamente dito, enquanto religião, até o nascimento de um camarada em Belém, lá uns magos levaram lá umas coisas para ele e tal. Até nesse momento, a religião, sobretudo o cristianismo, como conhecemos hoje, ela tinha esse viés moral, ela tinha esse viés de procurar fazer o bem, etc. Mas na medida em que uma coisa se juntou a outra, no caso a política e a religião, talvez acredite tenha acontecido com a popularidade, por exemplo, agora falando, né, se considerar Cristo mais ou menos, falando mais ou menos século I, evidentemente, século I, mais ou menos, se a gente considerar a popularidade que atingiu aquele camarada lá em ficou famoso. Lá em Belém, que ficou famoso e muita gente foi seguir e tal, e uns começaram a escrever, outros foram pregar para aqui, para acolá e tal. E Paulo e Pedro, que vai ser a pedra
onde se construirá Sim. a igreja católica, nós conhecemos bem. Então, até nesse momento, eu acredito que a igreja católica que vem fundada, ela nasce com esse propósito moralizador da sociedade. Ela nasce com essa ideia. Nasce honestamente com esse objetivo, na medida em que os preceitos que a religião traz são preceitos muito restritos, muito delicados, de modo que a inserção desses preceitos na sociedade ela vai confrontar algumas coisas que não são assim muito confortáveis. São muito confortáveis, por exemplo, se você tem, por exemplo, leis que falam, por exemplo, negando o dinheiro, ou maldizendo o dinheiro, ou a fartura, etc. Na medida que você tem, por exemplo, a Igreja Católica, enquanto instituição, organizando isso, e consequentemente isso vai se tornando um negócio, para que eu mantenha o negócio fluindo, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista financeiro, eu preciso alterar alguma lei aqui e acolá. Eu acredito que mais ou menos aqui é que a gente começa a entender, do ponto de vista histórico, claro, quando que vai começar a relação, o mix de política e religião, e quando as coisas vão se unindo uma na outra de maneira a quase não se separar. Sim. Como a gente conhece hoje. E se for comentar, por exemplo, o caso brasileiro, então, a política brasileira, se a gente reparar, por exemplo, as últimas eleições, nos últimos 15, 20 anos, a quantidade de candidatos declarando-se religiosos, valendo-se disso para buscar votos estar na política, para ser eleito. Esse é só a cereja. A cereja é a ponta final do processo. Acredito que é isso. Ouvindo você falar assim, eu me pergunto, tento entender qual foi esse momento em que a igreja que nasceu ali, né, entre Paulo e Pedro, que sai dessa intenção genuína de querer moralizar a sociedade e se corrompe. Acredito que que Roma talvez enxergou uma estratégia muito boa de controlar através da religião. É mais ou menos isso, porque acredito que isso tem mais esse início. Não diria início de se corromper, evidentemente que isso não é justo dizer isso. Mas eu diria assim dessa mistura geral do caráter moralizador que pertence à religião, ou nasceu pertencendo à religião, mas que do ponto de vista filosófico isso não é totalmente verdade. Isso vai ganhar concretude na Idade Média como? Com figuras como Valdo de Lyon, Santo Ambrósio, que são homens da Idade Média, religiosos, extremamente religiosos. São Francisco, são sujeitos que vão dar concretude a quase que um extremismo daquela popularidade que a gente falou do camarada de Belém. Sim. Vai ter um extremismo da ideia que ele deixou, que a gente vai encontrar na passagem do camelo no fundo da agulha e tal. Sim. Então, quer dizer, eles vão inaugurar mais ou menos no pensamento europeu, que eu acho que é importante a gente ter essa ciência, porque a Europa é quem vai começar a ditar as regras do ponto de vista acadêmico, é quem vai escrever, quem vai publicar, quem vai levar os textos para o mundo inteiro. Então, no início da Idade Média, mais ou menos, não no início, mas vamos pôr mais ou menos século 4, 5, talvez, 6. Esses homens religiosos que começam a extremar a condição deixada pelo legado do cristianismo,
e vão a doar-se, literalmente. Homens influentes, comerciantes, etc., vão entregar tudo que tem para ir para a vida religiosa. Entregar tudo que tem para a igreja, por exemplo, entregava tudo que tinha para a igreja e vou seguir para a vida religiosa, movido pelo caráter emocional que a religião proporciona, evidentemente. E isso vai virando um negócio, sabe? Essas pessoas vão sendo populares, vão tendo como quase que via de regra entregar-se, doar-se, porque a ausência, a carência de um conforto material, talvez, é que nos faz ir em busca de algo mais. Sim. Então começa a se fazer uma espécie de silogismo em praticar. Pô, se eu tenho tudo, mais ou menos, eu meio que não preciso buscar nada transcendente. Fora. Agora, se eu me entrego, se eu dou, ou se eu não tenho nada, eu preciso ter fé para poder sobreviver, e essa fé meio que vai ser atrelada a uma condição de ausência. Ou seja, eu tenho que não ter coisas, eu tenho que estar meio que na lama, talvez, pra poder ter mais fé, voluntariamente ou não, mas vou ter que estar um pouco quebrado para poder ir atrás de uma religiosidade ou para uma transcendência, qualquer que seja. E isso vai vingando mais ou menos nesse período com esses homens influentes e se tornando populares. Evidentemente isso vai ganhando força, vai sendo popularizado, vai sendo escrito e vai sendo publicado. E acredito também que é muito esclarecedor, talvez, a gente imaginar que a Europa é quem levou mundo afora os escritos, percebe? Gutenberg, por exemplo, quando inventa a imprensa e o que se escrevia em um ano agora se faz em poucos dias, talvez, e manda para tudo que é lado. Então acredito que isso é mais ou menos aí é que você vai ter esse vício, sabe, do se doar para a igreja. E quando você doa para a igreja, se você tem uma pessoa doando para a igreja ganha. Se tem 2, a igreja ganha o dobro. Se tem 10, a igreja ganha 10. Então, você tendo uma popularização de pessoas se doando literalmente para a igreja, entregando seus bens em forma de agradecimento, através de uma epifania, ou o que for, teofania, talvez seja mais correto. A igreja vai enchendo, literalmente, vai enchendo de pessoas e vai enchendo a salva. Passa ali a salva. Vai enchendo a salva. Vai enchendo a salva. Esse ponto que você falou da ausência de necessidade material dos europeus, por exemplo, versus a um povo que perece mais, né, precisa de mais sustento, um povo mais desafortunado. Isso explica então muito da proporção de religiosidade, né, em um lado versus o outro, entendeu? Então acredito que acho que não é justo supor isto como evidentemente única. Sim, mas causa, mas sem dúvida nenhuma que está muito atrelado a isso, muito atrelado a isso. Por causa disso, você tem a fertilidade com que a religião vinga, por exemplo, em países latinos, sul-americanos, que é o nosso caso, essa fertilidade com que a religião vinga, mais ou menos, está muito atrelada a isso, às condições econômicas, evidentemente, que faz disso, faz do povo carecer de alguma coisa. A gente precisa de alguma coisa, e o que a gente tem mais acessível, que é mais ou menos de grátis, vai ser a religião. Pedir uma oração ali, tá tudo vai certo. Vai ser religião, mano. É pena ver, desculpa interromper, é pena ver que infelizmente, né, se aproveitam também dessa vulnerabilidade da sociedade para poder tirar o que o povo não tem. Então é um povo que tem mais fé, lógico, e a gente vê hoje que é um mercado também muito vantajoso para pessoas más intencionadas, que ficam sugando ali a galera que, pô, é ridículo em algumas situações, né? Mas infelizmente é a situação de cada pessoa que acredita naquilo,
é movida por uma mensagem, né, que a gente sabe como é É necessidade, mano. o pregador, né, quando ele quer inflamar alguém, ele consegue, É ele tem, a necessidade. narrativa é muito forte e acaba extorquindo, infelizmente, o que a pessoa nem tem. Mas a gente espera que com esse tipo de diálogo também nós possamos ajudar as pessoas a buscarem mais É a nossa conhecimento, ideia, aprenderem mais, a entendeu? nossa ideia é literalmente essa, é trazer a ideia que a gente tem, ideias que nós temos, condensar isso com um pensamento alheio, é só o que a gente quer fazer, com Exatamente. pensamento alheio, porque uma vez misturando o nosso pensamento, É daí que nasce uma nova é ideia. claro, é óbvio, óbvio. A gente não pode estar sempre concordando porque isso te impede de Até porque de aprender. eu até acho que já comentei isso contigo, que não faz sentido a gente ler pra caramba, estudar pra caramba, etc. Ouvir as pessoas e tal, e aquele conhecimento que a gente. As informações que a gente vai adquirindo, se a gente não passa adiante ou tenta fazer alguma coisa com ela, de nada vale. Não vinga. Vai levar Não, vai levar pô, pro caixão tudo que Perdendo tempo, pô. Perdendo tempo. foi em vão, né? Então é Perdendo necessário esvaziar-se de si mesmo, né? Compartilhar o que você sabe. E no período ali, no trajeto, você vai aprender ainda mais. Pois é, mano, mas o que você imagina assim dessa ideia moderna assim de política, religião? Como é que a gente faz pra entender que uma coisa tá com a outra? Eu vou confessar quem que... é que manda onde? Quem tá com a jurisdição correta? A religião, a minha jurisdição é essa, eu mando aqui. E a política, a minha é aqui, eu tenho que falar ali, eu trato disso, você trata daquilo. Como é que a gente faz pra entender isso? Eu acho hoje que... Quem tiver uma ideia... Manda aí seu ponto de vista nos comentários, pra gente poder aprender com vocês também. E eu já mudei de opinião algumas vezes por tentar entender o que é bom essa mistura. Já pensei, não vale a pena. Até que ponto pode ser até que ponto pode positivo, ser. Só que porque uma religião é aceita e a outra não, a ter essa influência, porque a predominante é a cristã, mas tem outras religiões, né? O Brasil é um país rico de religiões. Então, se for abrir o espaço para religiões, né, ali na política, a gente teria que conversar também para todas as religiões. É a função do ponto de vista constitucional da laicidade do Estado é justamente essa. É assegurar a liberdade religiosa a qualquer religião. Não é assegurar a liberdade religiosa ao católico, ou ao muçulmano, ou ao budista, embora não seja religião, mas enfim, não é A ou a B, é assegurar a liberdade religiosa para quem quiser exercê-la da maneira que quiser. E infelizmente a gente vê também muita intolerância, né? E a gente sabe que não é assim, mano. A gente sabe, foi como eu comentei há pouco, os estados modernos, a maioria tem na sua Constituição assegurado a laicidade, etc. Mas na prática a gente sabe que não é. Eu acho que até comentei contigo da situação. Acho que nós vimos isso na universidade. Na universidade esse mês. Em antropologia, com um comentário de uma lei que houve, eu acho que em Paris, acho que 2004, o governo parisiense achou que uma lei de proibir a ostentação de objetos religiosos, caráter religioso, em espaço público. Vamos lá. Sendo isso fruto de uma espécie de não contentamento com a alta onda imigratória, por exemplo, não só em Paris, não só para França, contextualizando, né, quem tá fora, não tá acompanhando isso. Exatamente. Mas na França tá tendo um crescimento muito grande e rápido do Islã, não só na França, mas na Europa em si. Exatamente. Então, tem políticos, né, que não estão gostando muito disso. Isso tem que ver com a situação da religião na política. Mas espera lá, se a política tem que cuidar da sociedade, e uma vez que ela proíbe, faz uma lei de proibir ela de ostentar símbolos religiosos, evidentemente que isso vai combinar, por exemplo, um camarada muçulmano não vai poder estar com um turbante em público.
ou a vestimenta, etc. Um camarada usa o crucifixo, não pode. O judeu com... Inclusive nós vimos na universidade um artigo de um antropólogo árabe, Talal Assad, que ele vai comentar que, por exemplo, um exemplo prático, por exemplo, o Estado, no caso deste exemplo, o governo parisiense, no caso, quando vai tratar de fazer uma lei que implica diretamente na vida religiosa de outrem, isso é meio que por tabela uma obra teológica, e é esse comentário que faz esse antropólogo árabe, o Talal Assad, que vai comentar que isto chama-se teologia secular. Okay. Que é um órgão, não diria um órgão, mas um grupo não autorizado teologicamente, um grupo não autorizado teologicamente que vai infringir, não vai infringir, vai impor uma regra de cunho religioso, sendo que o Estado é laico. Enfim. Então até que medida o Estado tem que trabalhar a sua política com a religião, e em que momento é que a religião vai ficar de bem com o Estado sem o Estado querer pagar de teólogo e ditar as e regras. sem o religioso querer pagar de é complicado. De governo. É uma tarefa bem difícil. É complicado de entender isso. Nesse acordo. É complicado de entender isso. E ter ali igual eu falei, sendo um caso onde a religião tem um espaço na política, porém todas as religiões, provavelmente ali nessa decisão abririam um espaço para um diálogo, para uma conversa Cara, evidente, porque igual no Brasil, por exemplo, a gente sabe o poder que tem, por exemplo, os grupos religiosos, o poder social que elas têm, de ajudar as pessoas, de tirar pessoas da vida que a gente sabe que não é fácil, de onde a gente veio. É uma coisa que não dá a gente sabe que não é fácil para questionar, entendeu? É irrefutável o papel da religião na sociedade, os papéis benéficos também, sociais. E é exatamente o que você está comentando, de que é onde a religião pode positivamente, não diria fazer o papel da política, mas correlacionar com a política sem uma coisa ali, agredir a outra. Porque a gente sabe a importância de algumas igrejas, por exemplo, onde a gente veio, pô. A gente sabe, a gente tem colega... Ajuda social... De escola que a gente, infelizmente, já foi dessa para melhor. Exatamente. E outros também, que eu conheço muitos, e evidentemente você também tem, colegas que estavam na vida, que a gente sabe como é que funciona, lá na quebrada. Da onde que você veio? Fala pra rapaziada, acho que não sabe. Eu sou do Rio de Janeiro, mais precisamente Itaboraí. Rio de Janeiro. Que isso, um sobrevivente. Mano, assim, não é brincadeira, mano. Sério, às vezes eu converso lá em casa e tal, conversar com a família, ver se tá tudo bem, não sei o quê. E às vezes que a família comenta, sabe, fulano de tal estudou contigo, não sei o quê. Caramba. Aí fulano de tal, não sei o quê. E curiosamente nesse sentido, já algumas vezes comentar, sabe, fulano de tal. Fulano de tal foi tá na igreja e tal, agora tá tranquilo e não sei o quê. Que benção. Pois é, mano. Então essa função talvez é uma das funções que como você comentou, eu acredito que a religião pode integrar a política. A gente não pode ser extremista, né? De só ver o ponto negativo ou também só ver o positivo. E no nosso caso, a gente está comentando da religião, no caso, igreja e tal, não sei o quê, porque evidentemente, como ele comentou, a gente cresceu nesse ambiente e tal. É a nossa base ali. Mas eu acredito, Moisés também, de que a gente está comentando de religiões cristãs e etc., mas nós acreditamos que esse poder da religião que a gente comenta não é... A gente não está falando de cristianismos ou... Não, aqui a gente quer abrir espaço a gente tá falando de religião. Queremos ser esse porta-voz. Sério, para todas as pessoas que têm fé ou não fé. Claro. Poderem trazer aqui seu argumento, sua visão, né? Que tem um pouco de atrito para que a gente possa aprender
uns com os outros. É que quando a gente fala de religião, quando a gente fala no caso a política, a religião, etc., a gente tá dando, no caso eu comentei exemplos, tal, cristianismo e tal, porque é o que a gente tá um pouco mais ligado, um pouco mais envolvido. Mas quando a gente diz religião, eu acredito piamente, mas eu tenho certeza absoluta também, que a religião em qualquer nível tem uma função muito importante, na vida coletiva. Na vida coletiva, seja qual religião for. Tem um papel muito importante. Tem. A religião, a gente não pode negar esse fato. Mas também estamos aqui para poder olhar todos os lados, né, da moeda. Ver o que ela tem feito de bom e o que tem feito de Exatamente, ruim, exatamente. né? E na política, que é como a gente está comentando hoje, ela tem aí uma vasta história ao longo dos anos em que deixou mais marcas negativas, você diria, do que positiva ou não? Olhando historicamente. É como você falou, a gente tem que ver os dois lados da moeda, porque quando nós comentamos em história, há lados da história, certo? Há lados da história. Ao lado de quem ganhou, ao lado de quem perdeu, ao lado de quem só assistiu, mas tem uma preferenciazinha, torceu para aqui, torceu para acolá. Acredito que é justo que se faça distinção do que influiu em bem, do que influiu em mal. Porque, por exemplo, se a gente for tomar, por exemplo, Nietzsche, é o ópio do povo, a religião, no modo geral, é o ópio do povo, no sentido de que é aquilo que traz pra gente uma abstração do mundo real. É quase que uma noia voluntária. Entendi. A depender do balanço que nós façamos da importância da religião ao longo da história, se bem ou se mal, a depender de que ângulo nós observamos, vamos achar, vamos concordar com isso, de que o tanto de gente que matou, o tanto de gente que torturou, Sim. o que por exemplo, a Igreja Católica fazia até pouco tempo na Idade Média, torturando pessoas, tinha um portfólio de objetos de tortura vastíssimo, uma engenharia, uma técnica para construir objetos de tortura, enfim. Entretanto, todavia, porém, mas temos ali ressalvas. É impressionante, porque nós comentamos, Mr. Tony, our friend, Big Heart. Nós comentamos que eu acho que o espanto, talvez, o que nos deixa intrigados seja como é que muda tanta gente ao longo de tantos anos e segue na mesma. Porque muita gente apontou para o término da religião. Isso não vinga, nem aqui nem na China. E parece que está aí até hoje. Está perdurando aí até a todo vapor, mas está aí. É um movimento muito forte, né? Então o balanço, acho que a gente pode fazer da religião na história é mais ou menos isso. A religião matou muita gente. Muita gente matou-se muito em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de tudo. Mas transformou-se muito, não do ponto de vista espiritual e tal, não sei o quê, mas coletivamente organizou-se muitas instituições que, inclusive esse antropólogo árabe, o Talal Assad, num artigo ele comenta que talvez a religião é o estado primitivo das instituições que nós conhecemos hoje, ou seja, o direito, a medicina, sabe? São instituições. A religião é o estado primitivo disso. Era como se no início a religião fosse o direito, fosse a medicina. Certo. Então, isso é muito forte, né? Você analisar como isso influencia a sociedade ali, saber que a religião é a voz, não só do povo, é a voz de Deus, mas é quase que ditatorial o papel da religião. Quase que ditatorial, então. No nosso caso, comentando no Brasil,
Como que a gente imagina de haver não diria um esclarecimento, mas talvez uma concordância geral da relação da religião com a política no Brasil. Você acredita nisso? Eu sou um cara assim, que eu sou um esperançoso. Não posso perder a esperança. Claro, pô. Né? Mas a gente tem que analisar a realidade, lógico. Tá bem distante de ter essa comunicação, mas observando também a geração que tá vindo. Tem seus polos, né? Tanto pro extremo negativo, mas tem o lado bom. Né? Tem conversas que a gente observa hoje que numa época não seriam possíveis. Né? O tipo de diálogo. Então, imagino que no futuro possa haver não sei, tenho uma esperança de que tenha esse tipo de conversa. Mas se a gente for analisar biblicamente, talvez, né, o que pode vir a acontecer, aí já é uma outra história. A tendência é piorar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas é que tá, porque se a gente for, mano, se a gente for pelo papel do texto bíblico, vai dar ruim. A tendência é por água abaixo. Vai ficar numa expressão educada, é por água abaixo. Exatamente. Mas eu acredito, mano, que para além disso, no que você comentou de ser esperançoso e tal, eu acho que há coisas que, a bem do que esteja predito, etc., a depender da crença, claro, acho que há algumas medidas ou algumas atitudes que podem ser organizadas por agora, mano, sabe? Podem ser, talvez, concordadas por agora. Não é tarefa fácil. Num país, por exemplo, como o Brasil, no caso, onde há um caráter apaixonado para qualquer assunto que se fale, seja futebol, política, religião, a gente se entrega de verdade. A roupa que se veste nas escolas e tudo. E tudo, mano. Como é que se deve andar vestido na rua, como é que deve fazer isso, o que é de bom tom fazer, o que não é. Então, quer dizer, no Brasil, onde se tem um debate público muito, muito apaixonado, onde é difícil isentar-se das nossas crenças para poder ter um debate razoável, o que é difícil, não é fácil de fazer, mas eu acho que é necessário e justo, certo? A gente tentar se abstrair do que a gente acredita, do que a gente imagina, para tentar ouvir o outro, organizar um raciocínio e tentar, não sei, manter uma convivência minimamente respeitosa, talvez, entre si. Para você poder se encher de novo conhecimento, né, de aprender, você precisa antes se esvaziar. Então, é claro, precisa estar com a mente aberta para... Quem tem Android sabe disso. Vai tirar 10 fotos, tem que apagar um ou dois aplicativos para baixar. Vai ter, faz parte. Então a gente tem que estar... Estamos nesse intuito. Por isso que eu tenho esperança, porque vendo aqui nós dois jovens que estão tendo uma conversa, né, num tema que é polêmico, né, e a gente poder ouvir um ou outro, concordar ou discordar, mas estamos aqui para aprender e sempre, claro, né, nessa posição de aprendiz e poder compartilhar o pouco que a gente sabe. E isso me traz esperança de que a gente... Porque eu sou uma pessoa... Não, essa é a nossa esperança. Que gosto de sentar com quem de outra religião. Claro. Me fala seu ponto de vista. Claro. Pô, que legal, isso aqui... Epa. É a nossa esperança, claro que é. Isso aqui é bom, isso aqui eu vou aproveitar, gostei e tal. E isso me traz esperança, mas ao mesmo tempo a gente também, olhando a realidade, né, você fica, pô... Mas o extremismo, né, mas é uma força, acho que tenta manter a gente meio que alienado também. Nessa dualidade, nessa guerra, que às vezes nem faz sentido, entendeu? E distrai a gente, né? Nos distrai. Eu acho que é aí que entra a esperança, no sentido de que, de repente, o cenário não é favorável. De repente a gente olha pro cenário e vê que... não, entendi. Mano, não, mas
Mas a esperança eu acredito que seja isso, mesmo sabendo que o cenário não é dos melhores. Você tem que... Mas vamos pra cima, ver se a gente consegue E contribuir com alguma coisa, se a gente esperança- consegue aprender alguma coisa. Não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. É isso que a gente tá fazendo aqui hoje também, É né? óbvio. Temos esperança, mas estamos agindo, estamos nos movimentando. Como É. como diria o mestre Miyagi, atitude. 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 É. Would be fun. O DB Mas nós já estamos encaminhando para o final desse primeiro episódio, que eu gostei bastante, né? Acho que dá pra... tiramos proveito de muita coisa aqui. Espero que os primeiros episódios, eles estão sendo gravados, né? A gente pretende futuramente fazer ao vivo, mas para que a gente possa ir se adaptando, aprendendo. Eu e o Saulo, a gente vai se entrosando também aqui no nosso diálogo, e que vocês possam deixar ideias de temas, né, de conteúdos, para que a gente possa trazer feedback do que vocês acharam. A nossa intenção é, como a gente falou, como a gente comentou no início, a nossa intenção é pegar as nossas ideias, trazer para quem quiser ouvir, evidentemente, e condensar isso com quem tiver ideia também. Quem tiver ideia, de maneira que a gente construa os próximos episódios, os próximos assuntos, com aquilo que nos for acrescentado. Claro, né? Top. Nossa intenção é essa. E de uma forma mais solta, né? Eu diria assim, uma forma mais descontraída. Claro. A gente tem nosso conhecimento, cada um, mas também vamos tentar deixar uma comunicação mais simples às vezes, para poder conectar com as pessoas e trazer diversos tipos de audiência, né, para o nosso podcast. Então, antes da gente finalizar, né, só para a gente pôr uma pedra e concluir esse tema, talvez essa primeira parte desse tema, que é um tema extenso, talvez teria que ter mais tempo. Isso é uma introdução da introdução da introdução da introdução. Então, como que fica aí essa visão, esse resumo do que é essa relação política e religião, né? O que isso afeta a gente hoje como sociedade e como lidar com isso, né? Como enxergar essas coisas. Eu imagino que tem talvez duas distinções nessa questão, no sentido de que se a gente imaginar que a religião é o estado primitivo das instituições que nós conhecemos hoje, ou seja, o direito, a ciência, a medicina, etc. Se nós imaginarmos isso, acredito que é um pouco complicado você imaginar a dissociação de uma e outra. Mas eu acho que se a gente encarar como a política, no caso moderno, porque quando a gente fala em história, etc., a gente vai ler justificação, igual a gente fez o comentário da igreja surgindo, etc., mais ou menos, os santos na Idade Média e tal. Mas hoje, modernamente falando, isso já passou, são anos e anos para trás, modernamente falando, acho que como o Estado já está, de certa maneira, do ponto de vista legal, solto da religião, acredito que é possível o Estado fazer o seu dever de casa e a religião não sendo política, mas talvez sendo uma parceira, talvez, da política. Ok. Acho que é isso. Eu assino embaixo. Acho que a gente tem que caminhar em direção a essa relação mais saudável, porque temos todos a ganhar, porque não tem que ter divisão, não tem que ter competição, né? A gente sabe que é difícil, mas quando tem essa guerra interna, o maior prejudicado é o próprio povo. Então que a gente possa aí unir forças e quase sempre crescer. o povo que apanha, né? Mas nós estamos aqui pra... Apanhar também? Apanhar não. Não. Pra lutar, né? Pra batalhar. Lutar, pra brigar. Pra ir Então, pra luta. A gente agradece esse primeiro episódio, agradecemos a audiência de vocês. Queremos aqui deixar, né, a nossa gratidão a todo mundo que tá apoiando. Obrigado, Saulo. É isso aí. Obrigado, Moisés. E até o próximo episódio. É isso. Tá bom? Um abraço. Abraço, fiquem com Deus. Valeu. Tamo junto.